Muito bom dia, querido irmão, querida irmã. Como é bom estar aqui com você nesta terça-feira, meditando e orando com o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Aram, Aram gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Robão, Robão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, do tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes que vivessem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia da festa da Natividade de Nossa Senhora, por isso temos esse evangelho especial, dividido em duas partes. A primeira parte, uma breve genealogia que vem de Abraão até os tempos de Cristo. É interessante que na mentalidade de Mateus, o mais importante é sublinhar que Jesus é filho de Abraão, ou seja, é um israelita autêntico. Ele está escrevendo para os judeus e quer demonstrar a esses judeus que o leem que de fato Jesus é um judeu pleno, sem dúvida alguma. Tanto que a origem dele vem direto do próprio Abraão, o primeiro pai do povo judeu, né? Interessante que também Mateus, na sua genealogia, ele destaca, obviamente, o rei Davi, como se percebe, e ele programa essa sua genealogia de tal modo que fica bem clara a origem de Jesus, que não é pura, não é santa. Veja que, por exemplo, Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Nós sabemos que Salomão, então, é filho de um adultério, de Davi com uma mulher de um soldado da sua tropa. Essa é a vida concreta, né, das pessoas. A segunda parte do Evangelho é narrando como Jesus Cristo nasceu, mas dizendo como Jesus Cristo foi anunciado, né, como foi preparada a vida de Jesus. E aqui se dá um fato interessante. Mateus foca na figura de José. Ele, quando vê Maria grávida e que não era dele, porque ele não tinha ainda
tido nenhum ato com Maria, então ele compreende que aquele filho não é dele. Ele não julga, ele não despreza Maria, ele tenta dar um jeito de Maria não ser julgada e condenada, porque estando grávida de uma criança que não era dele, ela poderia ser acusada de adultério e assim vir ser lapidada, apedrejada, condenada à morte. Ele busca salvar Maria e para isso ele se decide por licenciá-la, dizer não, ela não é mais a minha noiva, e assim ela não poderia mais ser condenada por adultério, já que não era noiva de José. Mas os planos de Deus não são como os planos humanos. Nem sempre aquilo que nós pensamos ser o bom, de fato é. Os planos de Deus sempre são mais elevados, mais sábios do que os nossos. Aprendamos isso com o Evangelho de hoje. E 3 perguntinhas nós podemos deixar para que a gente medite. Na nossa comunidade, na nossa vida, nós levamos a sério mesmo aquilo que Deus nos anuncia, aquilo que Deus nos propõe, aquilo que ouvimos dos sacerdotes, das pregações? Nós estamos de fato, de verdade, pondo em prática isso? Uma outra questão é que a gente precisa saber, se perguntar do seguinte: afinal de contas, José queria tecer um plano seu, organizar um projeto todo humano, que contrariava o projeto divino. Será que a gente se pergunta se as decisões que a gente toma, os projetos que a gente sonha e elabora em nossos corações e mentes, seriam mesmo os projetos de Deus? Seria isso que Deus quer para nós? Ou são projetos humanos, puramente humanos? E terminando, a leitura termina com um gesto de esperança. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Ora, a vida de Jesus é a alegria da humanidade, especialmente dos mais humildes e pobres. Você é alegre com a vinda de Cristo? Você realmente se rejubila com a presença dele nessa terra? Você sente a presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia? Responda. E agora nós vamos rezar por todas as pessoas que estão necessitando de nossas preces, de nossas orações, de nossas atenções. Me acompanhe. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza, todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e todos os profissionais de saúde na linha de frente que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que está a nos atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Em vós confiamos e a vós elevamos a nossa súplica, porque vós, ó Pai, sois o autor da vida, e com o vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo, viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, saúde dos enfermos, rogai por nós. Tenham todos um ótimo dia. Até amanhã, quarta-feira, se Deus quiser.